De número 12, continuando então essa série de ministrações expositivas no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 12 agora, verso de número 28, Marcos 12, 28, faremos a leitura até o verso de número 44 e finalizaremos o capítulo de número 12 do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo de número 12, verso de número 28. Capítulo de número 12, verso de número 28. Amém? O texto diz assim, acompanhem comigo. Chegando nos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentando diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava-lhe o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, pois, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que os fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía. Todo o seu sustento. Amém? Até aí. Feche os seus olhos mais uma vez. Eu gostaria, mais uma vez, que nesse momento você suplicar ao seu Senhor para que Ele fale ao seu coração. Sabe aquela oração que você fez, aquela dúvida que você tinha? Agora o Senhor pode responder a sua oração. Agora o Senhor pode clarear essa dúvida que você tinha no coração. Portanto, ore comigo. Pai, nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor nos reuniu aqui. Nós não acreditamos, ó Deus, no acaso, na sorte. Tu és a nossa sorte. És o Senhor que guia os nossos passos. O homem pode traçar planos para si, mas convém o Senhor guiar os passos. E aprove ao Senhor que nessa manhã o Senhor nos trouxesse até aqui. O Senhor nos trouxe aqui para cultuarmos ao Senhor e para que o Senhor fizesse soar a tua doce voz aos nossos corações. Então nós pedimos ao Senhor que neste momento o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Que só Deus possa responder, ó Deus, às nossas orações nessa manhã com a tua palavra. Que o Senhor possa aquietar o nosso coração. Que o Senhor possa nos fazer, ó Deus, encontrar repouso no Senhor através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Portanto, fala conosco nessa manhã, nós suplicamos e temos uma grande expectativa de que o Senhor fará para a glória do teu nome. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos? Meus irmãos, o que nós vamos ver conforme nós percebemos na leitura do texto? É que nós temos 4 cenas importantíssimas aqui. Nós vamos ver Jesus ensinando qual é o grande mandamento. Essa é uma interrogação de um escriba, sincero. Nós vamos ver Jesus explicando o texto profético de Davi sobre o Messias.
nós vamos ver Jesus censurando a classe dos escribas, que era uma classe completamente hipócrita, e nós vamos ver Jesus ensinando sobre ofertas. Jesus também fala de dinheiro, né? Nós podemos perceber. Mas, meu querido irmão, você acredita em restrições quanto ao amor e à misericórdia? Porque a primeira cena que nós vamos ver e perceber Jesus ensinando sobre amor. Ele é interrogado a respeito, um escriba o interroga, e ele então tem que explicar o que é o amor. Mas você acredita em restrições? Será que existe uma medida na qual a gente deve acompanhar? Será que existe limite para o amor? Será que vai chegar um momento na sua vida que você vai olhar para a pessoa na qual não merece o seu amor, mas você tem que dar mesmo assim? Será que você vai pensar, não, agora não dá mais? Será que existem restrições para o amor? Até quando nós devemos amar o outro? Existem limites? Esse amor é com base em quê? Se existe limite ou se, na sua opinião, não existe limites para o amor, esse amor é baseado em quê? Ele é baseado na vaidade, ele é baseado no orgulho, ele é baseado em quê? Como que você tem amado? O seu amor para com o outro tem se baseado em quê? Tem se fundamentado em quê? Aqui nós vemos Jesus dando uma explicação. E no verso de número 28, o texto diz: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. E com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Olha que interessante, irmãos. Um escriba chega para Jesus. Embora Jesus censure a classe dos escribas, aqui nós percebemos uma exceção. Existem escribas sinceros. No meio de uma corrupção sacerdotal, no meio de uma corrupção entre os mestres, fariseus, saduceus, essênios, herodianos, etc., Deus ainda preserva os seus no meio de tamanha heresia, no meio de tamanha corrupção. E aqui nós vemos um caso de um escriba sincero, o caso de uma exceção entre a classe dos escribas. Esse escriba, tendo observado a discussão que Jesus estava tendo com os saduceus, vocês vão se lembrar da última ministração, Jesus está ensinando os saduceus que realmente existe ressurreição, anjos existem, existe vida após a morte. Então esse escriba, com muita atenção, começa a perceber a discussão, o debate teológico que está acontecendo ali. Então esse discípulo, ele percebe que Jesus responde muito bem. O texto vai dizer: vendo como Jesus houvera respondido bem. Ou seja, esse escriba sincero, que não era levado com o restante da classe dos escribas, ele percebe que Jesus responde muito bem às interrogações dos saduceus. Então, ele questiona Jesus, dizendo: Jesus, qual é o principal de todos os mandamentos? Ao contrário dos inimigos de Jesus, aqui esse escriba ele tem uma pergunta sincera. Perceba que os questionamentos anteriores eram feitos para pegar Jesus em alguma contradição, para fazer com que Jesus perdesse o seu prestígio, para fazer com que Jesus fosse morto pelo governo. Mas esse questionamento aqui agora é mudado. Esse escriba tem uma pergunta extremamente sincera. E por que ele pergunta a respeito disso? Talvez você ache bobeira, uma pergunta simples. Mas essa pergunta não é uma pergunta simples, essa pergunta é uma pergunta que era feita constantemente na época. Por quê? Porque haviam 613 mandamentos, dos quais 248 eram mandamentos afirmativos e 365 eram negativos.
Diante dessa multidão de mandamentos, desse enorme número de mandamentos, os rabinos, eles questionavam entre si qual mandamento tinha o maior peso. Dentre uma quantidade enorme de mandamentos, eles questionavam se haveria um mandamento com mais peso, não mais importante do que o outro, mas se tinha um mandamento fundamental, um mandamento mais pesado, na qual nós deveríamos observar. E os mestres debatiam isso. Jesus, ele censura os fariseus, por exemplo, quando eles começam a dar o dízimo da hortelã, do cominho, vocês vão se lembrar do texto, do endro, mas descuidaram das questões mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Então existem coisas que realmente têm mais peso do que outras. Para Jesus, dar dízimo de hortelã, de endro e de cominho, separando o dízimo de cada um, pesando de maneira meticulosa, é importante, é legal, é bom? É. Mas existem outros mandamentos mais pesados e superiores que não deveriam ser esquecidos, na qual Jesus diz que é a justiça, a misericórdia e a fé. Portanto, nós não podemos abandonar os principais, os mandamentos que têm mais peso em detrimento de outros. Nós temos que observar todos os mandamentos com o seu devido peso. O que os fariseus estavam fazendo? Dando dízimo de tudo, de maneira meticulosa, mas esquecendo de amar o outro, esquecendo da fé, esquecendo da misericórdia, esquecendo da justiça. Isso tem que ser observado. Portanto, de fato, meu querido irmão e irmã, existem mandamentos mais pesados do que outros. Existem mandamentos que os nossos olhos devem estar mais atentos do que outros. E aqui Jesus vai dizer que o dízimo, atenção, é algo que tem o seu peso, mas não está acima da justiça, da fé e da misericórdia. E nós vamos explorar isso mais para frente. Jesus então responde, esse escriba. O principal é, atenção para isso, ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus, o único Senhor. Jesus começa com o Shema, com o ouve, ó Israel, antes de entrar nos mandamentos. E isso é fundamental e importante. Por quê? Porque o princípio do maior mandamento, esse princípio que tem um peso enorme, em primeiro lugar, é reconhecer Deus como o único Senhor. Por que Jesus começa dizendo, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor? Porque Deus não dá espaço para outros deuses. É impossível você amar a Deus e a outros ídolos. Não dá para você fazer isso. Portanto, ele começa com o Shema, antes de chegar no mandamento. Porque você tem que ter uma separação nítida no seu coração. Não dá para você amar a Deus e outras coisas ao mesmo tempo, no mesmo nível, com o mesmo peso, com a mesma medida. Não dá. Portanto, ele faz uma distinção aqui. Em primeiro lugar, você tem que ter um só Deus. Qual que é o maior mandamento, Jesus? Ele diz, você tem que ter um só Deus. Primeiro, você tem que amar a esse Deus acima de todas as coisas. Aí, ele vai separar o amor em 4 áreas fundamentais. Meu irmão, atenção para isso aqui. Porque isso aqui é fundamental para que o seu amor para com Deus esteja de fato em primeiro lugar. Se você não trabalhar essas 4 partes que Jesus cita aqui, o seu amor será dividido, a sua adoração será idólatra. Não dá. Então, muita atenção para essas 4 partes aqui que Jesus cita. Jesus vai dizer, amarás o Senhor teu Deus. Como, Jesus, que eu vou amar? Ele vai dizer, com todo o teu coração. O que isso quer dizer? O que Jesus quer dizer com o coração, com todo o coração aqui? O coração, meu querido irmão e irmã, é o centro dos pensamentos e dos afetos, dos amores. Então, em primeiro lugar, você tem que amar a Deus com todos os seus pensamentos e com todos os seus afetos. Em segundo lugar, com toda a tua alma. O que Jesus quer dizer com isso? A alma é a fonte dos desejos e sentimentos. Os seus desejos e sentimentos devem estar alinhados ao amor a Deus em primeiro lugar. Terceiro, de todo o teu entendimento. O que é o entendimento? É a compreensão e são os pensamentos de tudo que devem estar completamente alinhados e focados em Deus. E quarto ponto, de toda a tua força. O que é isso? Esse é o mais simples. É, de fato, a energia, é o poder de fazer alguma coisa. Combinados, esses 4 termos se referem a amar a Deus totalmente, com
toda a entrega, com toda a energia e com todo o ser. Agora atenção, meu irmão. Qual que é o nosso principal problema? O nosso principal problema é que nós não amamos a Deus acima de todas as coisas. É que nós não colocamos todo o nosso ser à disposição de Deus. Porque, em primeiro lugar, os nossos pensamentos, os nossos afetos, os nossos amores estão completamente desvirtuados. Nós não pensamos em Deus em primeiro lugar, nós não queremos adorá-lo em primeiro lugar, os nossos amores estão completamente corrompidos. Nós não buscamos a Deus com toda a intensidade do nosso ser. Nós não buscamos a Deus com todo o nosso desejo, nós não desejamos a Deus e conhecê-lo acima de todas as coisas. Nós não pensamos a Deus de maneira contínua. E nós não nos entregamos, não damos energia, todo o nosso esforço a Ele. A adoração corrompida, idolatria. Sabe por que nós temos muitos problemas? Sabe por que nós temos problemas familiares constantes? Por que nós temos problemas financeiros constantes? Por que nós temos problemas sentimentais, psicológicos constantes, meu irmão? É porque nós temos amado mais outras coisas do que ao próprio Deus. É isso. Porque quando falam para a igreja para você, você chega em casa cansado, mas aí eles falam assim, é com toda a força, aí você fala, não é? Ler a Bíblia, então, nem se fala. Você não quer gastar energia lendo a Bíblia, mas no celular você gasta. Beleza. Você pensa em construir casas e carros e fazer grandes viagens, mas pensar em ministério não, né? Pensar em Deus acima de todas as coisas não. Você deseja muitas outras coisas do mundo, mas desejar ter a presença de Deus, desejar ser cheio do Espírito Santo, que é um mandamento. Enchei-vos do Espírito Santo, é o que Paulo fala aos Coríntios. Você não quer, né? Aí a gente percebe que a nossa liturgia de vida é um absurdo. Eu acordo, não lembro em Deus, não canto, não oro, não louvo, não leio a Bíblia, não faço absolutamente nada. No meu trabalho, eu vou para lá e eu só desagrado a Deus cometendo pecados contra patrão, contra amigos de trabalho. Aí eu saio do trabalho e chego em casa. Em casa, como eu digo constantemente, que parece um inferno, é briga constante. Eu não tenho paciência com a minha esposa não tem paciência para comigo, meus filhos então nem se falam. Pai e mãe não quero nem saber. Por quê? Porque os amores estão completamente invertidos. É isso. Esse é o principal, fundamental problema do nosso coração, das nossas vidas. Como que eu resolvo esses problemas? Muito fácil, na teoria. Ame a Deus acima de todas as coisas. Como? Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. É isso. Se você não alinhar essas coisas, o seu mundo vai continuar de cabeça para baixo, em idolatria e corrupção. Se você não correr para amar a Deus acima de todas as coisas, a sua vida nunca vai mudar. Nunca. Mas não vai mesmo. E esse é o grande problema. Portanto, debater qual é o mandamento que tem mais peso é fundamental. E você tem que entender isso, meu irmão. Minha irmã. Você tem que entender isso. Se não mudar, vai continuar do mesmo jeito. Não dá para viver assim. E você não pode viver assim. E qual que é o segundo mandamento que Jesus diz? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que Jesus coloca um mandamento bipartido, então? Porque a pergunta do escriba foi, qual que é o principal, singular, qual é o principal mandamento? Aí Jesus cita o Shema, você não pode ter outros deuses. Depois cita o amor a Deus e aqui ele coloca o amor ao próximo. Perceba que Jesus dá um único mandamento de maneira bipartida. Por quê? Porque é impossível amar a Deus e odiar o próximo. O apóstolo já vai dizer, se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. É mentiroso, é impossível você amar a Deus e viver odiando quem está perto de você. É impossível isso acontecer. Não dá para isso acontecer. Mas quem é o próximo? Jesus vai dizer quem é o próximo. Em parábolas ele disse, o próximo é aquele que está perto, aquele que precisa de ajuda. Os mestres antigos vão dizer que o próximo, primeiro, era aquele familiar, que era mais chegado,
e segundo as pessoas da cultura judaica, os judeus. Jesus vai introduzir o próximo aqui como sendo potencialmente inimigos. Ele vai dizer numa parábola falando de um samaritano que estava machucado à beira do caminho, passam sacerdotes, passam escribas e não dá mínimo para ele. Por quê? Porque, afinal de contas, é um samaritano. Mas Jesus disse que o próximo é também o seu inimigo. O seu próximo é o seu inimigo. Você tem que amar ele também. Então, Jesus inclui os inimigos no amor ao próximo. Agora, meu querido irmão, é possível, embora seja impossível amar a Deus e odiar o próximo, é possível amar o próximo, vou colocar isso entre aspas, e odiar a Deus. Sim, as suas obras, suas boas obras em benefício do outro, quando você não ama a Deus, ela não vale nada. Nós temos muitos espíritas que fazem isso, muitos ateus que fazem boas obras, entregam quentinha, comida, cesta básica, mas isso não quer dizer nada. Fazer boas obras odiando a Deus, odiando a Jesus Cristo, não vale nada. É possível isso ser feito. Portanto, o amor a Deus, ele é o principal ponto. Por quê? Porque essas obras, quando elas não são dirigidas a Deus, quando esses sacrifícios não são entregues a Deus, ele entrega a alguém. Porque a sua boa obra pode te exaltar, pode te dar fama, pode te dar orgulho, pode movimentar o seu ego, e você pode gostar disso. Eu conheço muitos irmãos que viveram a sua vida inteira dando cesta básica, mas não amando a Deus como deveriam. Quando vem um problema aqui ou outro ali, eles caem. Jesus vai dizer uma coisa interessante, ele vai dizer, olha, um homem edificou a sua casa sobre a areia, o outro sobre a rocha. Vocês vão se lembrar do texto. Vieram as tempestades e balançaram aquela casa, enfim. Se você não praticar aquilo que Jesus te manda com a intenção correta, a sua casa, aquilo que você tem edificado, está sendo edificado sobre a areia e não sobre a rocha. Jesus vai dizer, não há outro mandamento maior do que esse. Os dois estão intimamente interligados. Verso de número 32, disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. A expressão todos os holocaustos se refere a sacrifícios em que as ofertas eram inteiramente queimadas no altar. E a expressão sacrifícios se refere a vários sacrifícios que aconteciam e ofertas em que parte do sacrifício era queimada no altar, mas parte dela era dada aos sacerdotes e parte comida pelos adoradores, aqueles que estavam oferecendo tais sacrifícios. Então, o escriba vai dizer que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo excede todos os holocaustos e sacrifícios. E aqui se encontra a sabedoria. Porque todo ritual é superado pelo amor a Deus e ao próximo. Todo ritual é superado pelo amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aí ele respondendo assim, Jesus o elogia. Jesus vai dizer, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus. Isso aqui é importante. Porque não está longe do reino de Deus. Por que Jesus diz isso? Perceba que a interpretação correta das Escrituras, ou seja, do Antigo Testamento, aproxima o escriba do reino de Deus, mas não faz com que o escriba entre no reino de Deus. Isso aqui é fundamental, importante. As boas obras, meu irmão, a interpretação correta da lei vai te aproximar do reino, mas não te faz entrar no reino de Deus. E por que não te faz entrar no reino de Deus, mano? Porque é necessário crer pela fé em Jesus Cristo. Esse escriba não está longe do reino porque a interpretação dele está correta. Esse escriba está certinho, sabiamente Jesus diz, mas falta-lhe uma coisa. E o quê? Para este homem crer em Jesus Cristo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir rumo ao Gólgota. Para esse escriba. Para o jovem rico, lhe faltava uma coisa. Quando este lhe pergunta, Senhor, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz, segue os mandamentos. Qual que é a sua interpretação? Como você interpreta isso aí? Aí, na conversa, o jovem rico vai dizer, não, mas eu faço isso desde a minha meninice. Aí Jesus vai dizer, não, calma aí. Falta uma coisa para você. Para um jovem rico era, vende tudo quanto você tem, dê aos pobres, vem e me segue. Você terá um tesouro no céu.
Por isso que eu disse na semana passada, como que se ajunta tesouro no céu? Doando, tá? Não é para juntar tesouro aqui na terra, não. Como que eu ajunto tesouro no céu? Doando, dando para os pobres, dando para a igreja, dando para quem você quiser, mas você tem que dar. Ajuntar tesouro no céu é dar parte da minha riqueza, daquilo que Deus me confiou, porque não é minha, sou administrador, é dar ao outro, ok? Para você falta uma coisa, você é idólatra. Você ama o dinheiro que você tem. Então, aquele jovem sai triste porque possuía muitos bens. Então, Jesus vai dizer a frase clássica, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas a Deus todas as coisas são possíveis, né? Então, para o rico era uma coisa, para esse escriba é outra. Como que eu ganho a salvação, escriba? Você está seguindo a lei certinho? Tá. Interpretou bem? Muito bem. Falta-te uma coisa, você não está longe não. Falta crer em Jesus Cristo. Mas você, meu querido irmão, tem amado o quê? Eu não sei se você sabe, mas você é aquilo que você ama. Você é inclinado àquilo que você ama. Você vai seguir aquilo que você ama. E o que você tem amado? O amor às outras coisas, muitas pessoas as têm como um fim em si mesmo, como um telos. Esse é o sentido da vida. Para muitos, o sentido da vida é juntar dinheiro até o fim para ter aquele desejo satisfeito, seja carro, casa, seja lá o que for, uma viagem, não sei. Mas muitas pessoas vivem as suas vidas inteiras trabalhando arduamente, sem saber que vai viver amanhã. Isso é ainda mais irracional. Sem saber se vai ter tempo para cumprir aquele desejo, aquele propósito, aquele fim. Mas você tem amado o quê, meu irmão? A idolatria, ela tem um problema, porque ela nos leva à desordem desses amores e desse desejo. Portanto, se você não amar a Deus, com esses 4 pontos que Jesus coloca aqui, você vai estar amando uma outra coisa além de Deus. E como eu já disse, sabe por que você não tem paz em casa? É porque falta amor aí. E não é amor ao cônjuge, não é amor às coisas, muito pelo contrário, às vezes é excesso disso. Mas é a falta de amor a Deus. Sabe por que você deixa o trabalho tomar toda a energia da sua vida? É porque talvez você ame mais o trabalho do que a Deus. Porque você não consegue deixar de amar o dinheiro. Você sabe por quê? Porque você o tem amado mais do que a Deus. Sabe por que você tem amado mais os seus bens? É porque o seu coração tem se inclinado a isso. Sabe por que você tem amado mais o materialismo dessa cultura? É porque você tem abandonado a Deus. É por isso. Como que eu organizo isso, João? Amando a Deus acima de todas as coisas. Não existe outro meio. Não existe outro método. Deus derruba os ídolos dos nossos corações quando nós amamos a Ele acima de todas as coisas. Verso de número 35. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como diz os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, pois como ele é seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Aqui agora é invertido. Em vez das pessoas, dos mestres questionarem Jesus, agora é Jesus que começa a fazer os seus questionamentos. E no templo, ensinando, ele faz ou profere a sua primeira pergunta. Como dizem os escribas, ele estava respondendo um escriba agora há pouco, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Jesus pergunta. Meu querido irmão, era consenso entre os mestres que o Messias seria descendente de Davi. Era consenso entre eles. Mas Jesus aqui, ele não está negando a descendência do Messias a respeito de Davi. Ele não está negando essa descendência, mas está colocando em outro nível. Pois Jesus vai dizer, o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Jesus está usando um argumento aqui importante, porque ele está dizendo para os seus ouvintes que as Escrituras, elas são completamente inspiradas pelo Espírito Santo. Então Jesus coloca a autoridade das Escrituras como sendo de caráter inspirada por Deus, afirmando assim a sua autenticidade. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, vocês não podem negar
a inspiração das Escrituras, vocês não podem negar o salmo profético, vocês não podem negar a inspiração que Davi está tendo ao escrever esse salmo. Em primeiro lugar, vocês não podem negar isso, ok? Ok, nós não podemos negar. Então ele disse, como então que ele diz? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus está citando aqui o Salmo 110, versículo 1. O Salmo de Davi. O Salmo profético que faz uma referência ao Messias. Então a questão é, se esse Salmo é profético e é inspirado por Deus, como que Davi está chamando o seu filho de Senhor? Isso é importantíssimo. Esse Salmo vai ser recitado por Pedro em Pentecostes, afirmando assim a deidade do Messias. Jesus, ele é Deus. E é isso que Jesus está trazendo à compreensão de seus ouvintes aqui. O mesmo Davi, vai dizer Jesus, chama-lhe Senhor. Como, pois, ele é seu filho? Perceba que aqui existe um caráter hierárquico de poder. O filho chama o pai de Senhor. Mas aqui no caso do Salmo é o contrário. É o pai descendente que chama o filho de Senhor. Como pode isso? Jesus não está negando aqui, repito, a sua descendência davídica. O Messias teria sim que ser um descendente de Davi. Mas Jesus não coloca só essa questão. Jesus é o descendente de Davi, mas ele é de uma outra natureza. Ele é gerado pelo Espírito, e nós sabemos, porque ele é Deus. Por isso que Davi diz, disse o Senhor ao meu Senhor. Agora faz sentido. Não era um erro do copista. Não foi um erro do salmista ao escrever Senhor aqui. Não foi um erro. Foi profético. O Espírito Santo estava conduzindo completamente tudo na escrita desse texto sagrado. O que Jesus quer demonstrar aqui então? Que o Messias, além de ser descendente de Davi, é superior a ele. Portanto, de outra natureza. Isso quer dizer que o descendente de Davi é também Deus. Agora, meu querido irmão, você pode depositar a sua fé com toda certeza, com toda esperança e amor em Jesus Cristo. Porque, de fato, ele é o descendente de Davi. De fato, ele é o Filho de Deus. Ele é o sacrifício perfeito que nos livra de todo o pecado. Sim, é na pessoa de Jesus que se cumpre completamente todas as profecias. Bem-aventurado o homem que na qual Deus não lhe imputa o pecado, por causa de seu Filho unigênito. Jesus, portanto, é o homem-Deus que cumpre todas as profecias com absoluta perfeição. Deus não errou, meu irmão. Deus não errou. Jesus Cristo é o nosso Deus. Jesus Cristo é o descendente de Davi. Jesus Cristo é aquele que compartilha as nossas fraquezas, as nossas dores, porque ele encarnou, mas ele também é superior. Portanto, ele pode levar sobre si os nossos pecados e ter o sacrifício aceito por Deus, porque ele foi o único, sem mancha, imaculado, sem pecado. Portanto, Jesus Cristo é o nosso homem-Deus. O sacrifício foi aceito, porque ele era plenamente homem. E pôde satisfazer plenamente Deus, porque Jesus Cristo é Deus. Glória a Deus por isso. Deposite a sua fé e esperança nele, meu irmão. Não em ídolos. Ame Jesus Cristo. Beije o Filho para que o Pai não se ire, está escrito. Ame de maneira completa e se entregue de maneira completa a Jesus Cristo, porque de fato Ele é o nosso Deus. Verso de número 38. E ao ensinar, dizia ele, guardai-vos dos escribas. Atenção. Porque, em primeiro lugar, um escriba, um único escriba dessa classe, sincero, questiona Jesus. Depois, Jesus, fazendo referência aos escribas, vão dizer, por que dizem os escribas? O que dizem os escribas a respeito do Filho do Homem? Se ele é descendência de Davi. Agora, mais uma vez, ele diz aqui, agora, guardai-vos dos escribas. Porque eles gostam de andar com vestes talares, e de saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares dos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Eles sofrerão juízo muito mais severo. Agora atenção para cá, olha para mim. Jesus está se referindo a escribas aqui. Ele encontra um escriba sincero, mas aqui ele faz referência a toda a classe. Esse escriba sincero é uma exceção. A classe dos escribas ela é completamente corrupta.
Então Jesus está dizendo, guardai-vos dos escribas. Está vendo esses mestres da lei aí? Guardai-vos deles, porque a interpretação deles está incorreta. Ele disse isso, acabou de dizer, que os escribas não compreendiam muito bem o descendente de Davi. Jesus acabou de explicar isso, eu acabei de ler e explicar para vocês. Agora ele está dizendo, guardai-vos dos escribas. Por que, Jesus? Porque eles gostam de andar com vestes talares. Aqui Jesus está difamando essa classe, a classe dos escribas. Porque eles violam o grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Lembra a pergunta, o questionamento daquele escriba sincero? Pois é, a classe como um todo não ama a Deus acima de todas as coisas. Como? Qual que é a prova? O que Jesus tem de prova para fazer essa afirmação? Em primeiro lugar, eles se vestem com vestes talares, ou seja, roupas vistosas, roupas que brilham, que chamam a atenção. Segundo, eles gostam das saudações nas praças, ou seja, eles gostam de fama. Terceiro, eles gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, ou seja, eles gostam de serem vistos por todos e verem todos. E quarto, eles gostam dos banquetes, dos primeiros lugares dos banquetes. Por que eles gostavam disso? Porque os primeiros lugares eram aquelas pessoas que ficavam com as melhores partes dos banquetes. Eles eram os primeiros a servirem, portanto, eles escolhiam as melhores partes. Agora, você percebe alguma semelhança entre esses escribas e os nossos líderes religiosos hoje, meu irmão? Você percebe que os nossos líderes, eles não querem dar a glória devida a Deus, mas eles buscam exatamente isso. Eles buscam se vestir bem, eles buscam fama, eles buscam ser vistos por todos, eles buscam poder e eles não dão a Deus aquilo que lhe é devido. E o que isso significa? Significa que os escribas, eles gostam de receber a honra e a glória que é devida a Deus. Eles amam mais a si mesmos do que ao próprio Deus, quebrando assim o primeiro mandamento. É isso que os escribas, que essa classe está fazendo. Mas Jesus continua dizendo, e aqui ele mostra a quebra do segundo mandamento. Verso 40, os quais devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Essas viúvas eram mulheres fragilizadas. E o texto vai dizer que Jesus diz que eles devoram, ou seja, eles comem avidamente. Eles entram nessas casas e as devoram. E esse modo de devorar ele pode ser interpretado de várias maneiras. E aqui eu listei 6 possíveis maneiras. Atenção. Como que essa maneira de devorar acontece? Em primeiro lugar, ao aceitarem que as viúvas paguem por ajuda e orientação legal, ainda que isso fosse proibido. Ou seja, quando o marido morria, tinha que ter todo um aparato jurídico para que elas ficassem com a herança, etc. Então, esses escribas, eles entravam no meio dessa causa jurídica e eles davam orientações. Só que eles cobravam para isso, o que era ilegal na época. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, ao enganarem as viúvas quanto à condição que elas tinham de guardiães das propriedades dos falecidos maridos. Muitos desses escribas argumentavam contra a lei e muitos deles tomavam parte dessa posse. Muitos faziam com que essas mulheres entregassem essas posses para a classe, doassem essas posses para a classe dos escribas, a classe sacerdotal, etc. Terceiro, ao se aproveitarem da hospitalidade das viúvas. Quarto, ao administrarem mal as propriedades das viúvas. Alguns se ofereciam para administrar tais propriedades e eles acabavam usurpando tais propriedades. Quinto, ao receberem das viúvas dinheiro pelas longas orações feitas em favor delas, era o que eles usavam como meio de amor a elas. Eles faziam longas orações para justificar os abusos que eram feitos. E sexto, ao tomarem casas como garantias por dívidas que não poderiam ser pagas e assim por diante. Só que na nossa época, existe exatamente a mesma classe de religiosos que fazem a mesma coisa. Tais pastores, tais líderes entram nessas casas dessas viúvas, eu vou colocar viúvas entre aspas aqui, porque essa viúvas aqui pode ser interpretado como qualquer pessoa iletrada, que não tem conhecimento suficiente.
Esses pastores entram nessas casas e tornam essas pessoas extremamente dependentes de maneira emocional e psicológica a eles. São aprisionados. Existem homens e mulheres que não conseguem sair da igreja, ainda que essa igreja seja dirigida por Satanás. Tais ovelhas têm um apreço enorme pela figura pastoral, embora esta corrompida, que não tem coragem de sair, de abandonar tal pastor. Tamanha dependência emocional, psicológica, e eu coloquei aqui também erótica, por causa da psicanálise. Muitos homens e mulheres têm um apreço também erótico por tais pastores. Fantasiam realmente esses líderes. E não importa o que ele faça dentro da igreja, não importa se ele é contra as escrituras, tais pessoas permanecem lá. São aprisionadas por tais pastores. E isso acontece. Mas no final do versículo, Jesus vai dizer: estes sofrerão juízo muito mais severo. Meu irmão, Deus está contra tais líderes e tais pastores. Agora entenda uma coisa, irmão, aplicando isso aqui. Você tem responsabilidade, meu irmão. Não se deixe aprisionar por qualquer escriba, pastor ou líder. Meu irmão, nós temos a herança reformada, meu irmão. Nós somos uma igreja responsável e reformada. O que você quer dizer com isso, João? Que nós temos o livre exame das Escrituras, a livre interpretação da mesma. Você não pode viver dependente de um pastor. Você tem que viver dependente das Escrituras. Leia as Escrituras. Não deixe que eu, meu irmão, que Deus me livre disso. Não fique dependente de mim, porque se eu errar de maneira não intencional, porque tem aqueles que erram de maneira intencional. Eu erro também, é claro que não é intencional, mas se eu errar, você cai no buraco junto. Não seja dependente de pastor nenhum, de líder nenhum, de escriba nenhum. Você é responsável pelas escrituras que você conhece ou não. Muitos não tiveram acesso, e nessa época, na época de Jesus, 90% da população era iletrada. Eles eram completamente dependentes daqueles que estudavam. Eles eram dependentes dos escribas, mas você não. Maior responsabilidade tem você, que tem uma Bíblia traduzida na sua mão, que não tem um sumo sacerdote dizendo o que é que você pode fazer, o que você não pode. Nós não temos um papa. Você tem a Bíblia na sua mão e você não a lê. E você não a examina. Aí você fala assim: João, mas eu não entendo. E você acha que eu entendi, meu irmão? Na primeira vez que eu li. Terminei ontem a leitura anual das Escrituras, mais uma vez, graças a Deus. Perseverança. Você acha que basta ler uma vez só a Bíblia? Não, anualmente, leitura anual das Escrituras. Todo ano tem que ler. Mas aí você tem a Bíblia dentro de casa, não lê. É enganado por um monte de falso pastor por aí. O seu amor está onde, meu irmão? Você tem amado mais o pastor do que a Deus. Tem se devotado mais ao pastor corrupto do que a Deus. Mas você não pode viver assim. Não deixe que ninguém abuse de você. Não deixe que eu abuse de você, meu irmão. Não deixe que isso aconteça. Você tem as Escrituras e a livre interpretação. E você tem que fazer o bom uso dela. Agora caminho para a última cena, que é dura. Portanto, eu escolhi fazer ela bem rápida, porque ela é muito... Eu vou falar de maneira severa aqui, ok? Versículo 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Em primeiro lugar, o que é que eu quero te dizer, meu irmão? Que quando você vem aqui
e coloca o seu dinheirinho no gasofilácio, ou você faz essa transferência de maneira virtual aí, Deus te vê, viu? Deus te vê. E Deus sim quer saber o quanto você está colocando, tá? Para essa mulher, Jesus falou assim, olha, ela colocou 2 moedinhas ali, ó. Deus sabe o valor que você está colocando, viu? Deus está aqui, sentado, ouvindo todo o culto, vendo e percebendo todas as coisas, sondando corações e esquadrinhando pensamentos. Jesus sabe, e Ele quer saber quanto você está dando, viu? Ele sabe. Ele vai dizer, ora, muitos ricos depositavam grandes ofertas ali. Deus não só vê o quanto que o rico está dando, Ele também vê o quanto que o pobre está dando. Verso 42, vendo, porém, uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. 1 quadrante é 1/4. Essa mulher deu quase que nada, são centavos, coisas mínimas, mas era todo o seu sustento. Aí Jesus está lá sentado, vendo o povo dando, ofertando, trazendo dízimos. No templo havia 13 tipos de gasofilácio, que era para cada tipo de oferta. Às vezes ofertava pomba, cereais, etc. Haviam 13 tipos de gasofilácio. Jesus senta no gasofilácio em que estão dando dinheiro, ouro, moedas. Jesus senta lá. Começa a observar, olha que interessante. Jesus está lá no templo e começa a observar. Rico dando sacos de dinheiro. Aí ele percebe uma viúva pobre, que dá míseros centavos. Aí Jesus chama os seus discípulos, verso 43. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, Jesus quer ensinar alguma coisa para eles. O que Jesus disse? Em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Todos. Contrariando assim um pensamento da época, em que os ricos, segundo a interpretação, eram os mais bem favorecidos por Deus, eram mais santos, eram mais corretos, então eles chegavam a conclusões justas, entre aspas, porque logo, se é rico, é porque Deus está abençoando, porque Deus é dono de toda a riqueza. Então eles usam uma lógica humana, puramente humana, para dizer que o rico é aquele que é legal. E o pobre, consequentemente, é aquele que não é muito legal, que está falhando com Deus. Aí Jesus olha essa pobre viúva, colocando 1 quadrante de dinheiro, nada, centavos, 5 centavos, 10 centavos. Não compra nada, não compra um papel de bala, nem a bala, é o papel que não compra. Aí Jesus diz, essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os outros ofertantes. Atenção para isso agora, viu, irmão? Muita atenção para isso aqui. Porque o rico, do muito que ele tinha, deu pouco. Deu do que lhe sobrava. Não custou absolutamente nada. Não pesou nada. Agora essa mulher, do pouco que ela tinha, deu tudo. Abre aspas. Muitos poderiam olhar para essa pobre viúva e poderiam censurá-la. Porque ela está dando dinheiro para a igreja. Ela está dando dinheiro para o templo, que não custa nada. Muitos diriam, não, por que você está dando dinheiro para a igreja? Você deveria usar esse dinheiro para o seu próprio benefício. Você poderia estar ajudando outras pessoas. Igreja não precisa de dízimo, de dinheiro. Você poderia interpretar assim. Muitos interpretam assim. Nós temos aí teologia da missão integral. Nós temos aí muitas teologias que vão dizer, não, você não tem que dar nada para a igreja. Você não tem que fazer nada para Deus, no culto. Você tem que sair distribuindo suas riquezas para os pobres. Olha aqui que interessante que Jesus faz o contrário. Jesus elogia uma mulher que está dando nada para o templo. Valor nenhum. Mas cujo coração dessa mulher estava tremendamente alegre e grato. Mesmo diante da sua pobreza. Mesmo diante do valor irrisório que na qual ela estava colocando no gasofilácio. Jesus a elogia, você fez o que é certo, e te digo mais, os ricos estão colocando muito aqui, do muito que lhes sobra, mas você entregou tudo. Essa mulher tem graça,
Essa mulher tem gratidão no coração. Todo o sustento ela entregou para o templo. Embora o templo, diga-se de passagem, é extremamente corrupto, sacerdotes corruptos, escribas corruptos, saduceus corruptos, mas mesmo assim essa mulher entrega a Deus o seu sacrifício. Eu não quero dizer com isso que você não deve saber das finanças da sua igreja. Você deve, a responsabilidade sua. Você não deve entregar dízimo para pastor ladrão, oferta para pastor ladrão. Tá, eu estou falando dízimo aqui por causa do hábito. Nós não queremos o dízimo, tá? Você que nos visita, saiba disso. Mas foi um ato de bondade, de graça e misericórdia que essa mulher fez. Agora o rico, do muito que tinha, deu pouco. Tinha que ter dado mais. O rico deu daquilo que lhe sobrava. E aqui está a dureza de coração. Aqui está o dinheiro, aliás, o amor ao dinheiro. E como eu já estou virando meme, eu vou dizer uma coisa. Você sabe o que vai acontecer com você, meu irmão? Vai para o quinto dos infernos, sem levar um centavo. É para lá que você vai. Você ama o dinheiro? Jesus vai dizer, aquele que ama, não pode amar a Deus e a Mamon. Se você ama mais a Mamon do que a Deus, você vai para o quinto dos infernos. O dinheiro que na qual você tem juntado, que você acha que é muito, que você não dá, que você não doa, que na qual você não ajunta tesouro no céu, você vai para o quinto dos infernos, sem levar um centavo. Jesus vai contar uma parábola a esse respeito. Um homem plantou, vocês vão se lembrar, colheu muito. Aí o celeiro ficou pouco. Vou destruir o celeiro e construir um maior para juntar ainda mais. Vou juntando. Aí Jesus diz, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma e o que você tenha juntado para quem será? Quer juntar tesouro no céu? Não, irmão. Vá para o quinto dos infernos. É para lá que você vai. Para lá você pode levar todo o seu dinheiro, se você conseguir. Todos os seus bens, se você conseguir. Compartilhe com o capeta. Compartilha com Satanás. Não vai estender a sua mão para o pobre, não. Não. Não vai estender a sua mão para a igreja, não. Não. Estenda para Satanás, então. Meu querido irmão e irmã, você que é pobre, o seu dinheiro, Deus a recebe de bom grado. Não importa o valor dele. Não importa o valor. O que importa é a gratidão do seu coração. É a intenção grata do seu coração. Em doar, em abençoar o outro. Não importa o valor, mas tenha um coração grato a Deus, meu irmão. Não importa se você é pobre ou se é rico, tenha um coração extremamente grato a Deus. Doe, ajunte tesouro no céu, meu irmão. Ajunte tesouro no céu, minha irmã. Faça isso para louvor e glória do seu Deus. E saiba, um ponto importante aqui, histórico. Essa mulher doa tudo, porque ela sabe que Deus a abençoa em tudo. Mesmo com pouco, Deus a sustenta. É Ele que dá o ar para você respirar. É Ele que nutre o seu corpo com alimentos. João Calvino tem uma frase interessantíssima, em que ele diz que os banquetes dos ricos não são nada, porque ainda que eles possam comer bons alimentos e alimentos nutritivos, Deus pode fazer com que esses alimentos não o nutrem de fato. Ao contrário dos pobres, eu não sei se você já fez essa análise, existem muitos pobres que comem de maneira terrível e são extremamente saudáveis. Existem crianças que nascem no lixão e são mais saudáveis do que os filhos de ricos, que têm seus banquetes, que se vestem com roupas talares. O nosso Deus sabe o que faz. Confie nele. Fique de pé. Feche os seus olhos. Pai, tenha misericórdia de nós. E nos ajude, ó Deus, a te amar acima de todas as coisas. E nos ajude, ó Deus, a transbordar de amor para aquele que está próximo de nós, para a glória do teu nome. Senhor, tenha misericórdia de nós. E nos ajude, ó Deus, a fazer com que essa compreensão intelectual desça para o nosso coração, para que a gente possa agir de maneira prática.
para que a gente possa te amar de maneira prática, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Meu Pai, em nome de Jesus, derrube os nossos ídolos. Derrube esses amores, ó Deus, que estão colocados de cabeça para baixo, que assumiram o teu lugar no trono do nosso coração. Derrube-os, em o nome de Jesus Cristo. Meu Pai, nos ajude, ó Deus, a amar as coisas como coisas. Nós não queremos amar o dinheiro acima do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que traz equilíbrio aos nossos corações, emoções, sentimentos. Portanto, ó Deus, aqueça o nosso coração com isso. Porque nós cremos, ó Deus, que Tu és o filho de Davi. Tu és o Deus encarnado, Tu és superior, ó Deus, a Davi. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor se fez semelhante a nós, para se compadecer, para redimir completamente todo ser humano. Por isso o Senhor se fez carne. E nós acreditamos, ó Deus, no seu sacrifício. Portanto, nos ajude, ó Deus, a te amar acima de todas as coisas, para a honra e glória do teu santo e bondoso nome. Muda o nosso coração, Senhor. E nos faça, ó Deus, fazer todas as coisas, todas as obras, em amor ao teu nome, entregando-lhe, ó Deus, tudo. Nós não queremos ser como esses escribas que querem aparecer, que querem fama, poder, dinheiro, riquezas, enfim. Nós queremos, ó Deus, entregar ao Senhor aquilo que lhe é devido, honra, glória, majestade, poder, porque somente a Ti pertence. A Tua palavra diz que o Senhor não dará a sua glória a imagens de escultura, o Senhor não dará a sua honra ao homem. Portanto, tem misericórdia de nós. E que nós possamos, ó Deus, entregar tudo aquilo que lhe convém. Que o Senhor possa colher, ó Deus, esses frutos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Erga as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito sejam com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vão em paz, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Cumprimente esse querido irmão que nos visitou.